Francis Bacon foi um filósofo, político inglês e um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, o qual estava baseado no empirismo. Seus estudos contribuíram para a história da ciência moderna. Nasceu em Londres em 22 de janeiro de 1561 no seio de uma família de nobres. Estudou direito na Universidade de Cambridge e teve um papel preponderante na política inglesa, sendo eleito o primeiro Visconde de Alba e também embaixador inglês na França. Foi um dos mais importantes pensadores da filosofia moderna, criando um método de investigação filosófica. Por esse motivo é considerado o pai do método experimental. Faleceu em 9 de abril de 1626 na cidade de Highgate, no Reino Unido, vítima de bronquite. Ouça agora as belas frases desse grande homem da filosofia moderna. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A consciência é a estrutura das virtudes. Evitar superstições é outra superstição. O falar incessantemente por hipérbole só se adapta bem ao amor. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Todas as cores concordam no escuro. É um estranho desejo, desejar o poder e perder a liberdade. Conhecimento é poder. O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. Escolher o seu tempo é ganhar tempo. As oportunidades têm que ser criadas e não esperadas. Alguns desprezam a riqueza porque desprezam a ideia de enriquecer. As casas são construídas para que se viva nelas, não para serem olhadas. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade da filosofia leva-a para a religião. A sabedoria dos crocodilos consiste em verter lágrimas quando querem devorar. O dinheiro é como o adubo, não é bom se não for distribuído. Aquele que tem mulher e filhos entregou reféns ao destino, é que eles são um obstáculo aos grandes empreendimentos, quer sejam virtuosos ou mal formados. O silêncio é a virtude dos loucos. Todo o acesso a uma alta função se serve de uma escada tortuosa. Não há nada que faça um homem suspeitar tanto como o fato de saber pouco. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso, segurança, e a escrita, precisão. A discrição é para a alma o que o pudor é para o corpo. Gostaria de viver para estudar e não de estudar para viver. São todos maus descobridores, os que pensam que não há terra quando conseguem ver apenas o mar. Todo homem se descobre 7 anos mais velho na manhã seguinte ao casamento. O tempo é a medida do negócio. Uma pergunta prudente é metade da sabedoria. Os jovens estão mais aptos a inventar que a julgar, mais aptos a executar que a aconselhar, mais aptos a tomar a iniciativa que a gerir. O futuro do homem está oculto no seu saber. Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Não se aprende bem a não ser pela experiência. Não há comparação entre o que se perde por fracassar e o que se perde por não tentar. Não há beleza perfeita que não contenha algo de estranho nas suas proporções. Passar muito tempo a estudar é preguiça. A vingança é uma espécie de justiça selvagem. A dúvida é a escola da verdade. A baixeza mais vergonhosa é a adulação. Nada provoca mais danos num estado do que homens astutos a quererem passar por sábios. Em geral, na natureza humana existe mais tolice do que sabedoria. Há livros de que apenas é preciso provar, outros que têm de se devorar, outros, enfim, mas são poucos, que se tornam indispensáveis, por assim dizer, mastigar e digerir. Aquele que dá bons conselhos, constrói com uma mão, ou aquele que dá bons conselhos e exemplo, constrói com ambas, o que dá boa admoestação e mau exemplo constrói com uma mão e destrói com a outra. As esposas são amantes dos homens mais jovens, companheiras para a meia-idade e amas para os velhos. Um homem esperto cria mais oportunidades do que encontra. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. A prosperidade prontamente descobre o vício, ou mais a adversidade logo descobre a virtude. A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil, e o escrever dá-lhe precisão. Os homens temem a morte, como as crianças temem a escuridão. A vingança nos torna igual ao inimigo. O perdão nos torna superiores a ele. Se um homem começar com certezas, ele deverá terminar em dúvidas, mas se ele se satisfizer em começar com dúvidas, ele deverá terminar em certezas.
Não existe comparação entre aquilo que é perdido por não se obter êxito e aquilo que é perdido por não se tentar.